Senhor, obrigado pela tua história, a tua visita à terra que tu criaste, à humanidade que tu criaste, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Agradecemos de coração esta mensagem de inclusão que tu fazes, Senhor, o teu amor que é constante, que é sempre, que é para todos. E eu oro que nesta manhã, de alguma forma, também em nosso coração haja um ressoar desta mensagem para que as nossas barreiras, as nossas reticências, as nossas hostilidades, amarguras e indiferenças possam ser derretidas pelo teu amor, que veio ao nosso encontro de uma forma tão incrível. Com a mensagem que nós celebramos, não somente uma vez por ano, mas sempre, mas nesta altura de uma forma muito especial. Oramos que nos possas visitar e ajudar a entender como este amor tem que ser o amor que nós partilhamos de ti, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sabem, estamos a aproximar-nos do dia em que nós, cristãos, celebramos de uma forma geral o Natal, o nascimento de Jesus. Aqueles que gostam de ouvir uma breve mensagem do pastor Luís Saião, muito interessante, sobre a questão do Natal, que eu acho que é muito bem feita, e o enquadramento histórico que ele faz acerca de vários temas, e que eu os encorajo a que eles têm interesse a ver. Luís Saião, metam lá na tarde, ele, durante 15 minutos, não é muito breve, é muito interessante. E hoje estamos a falar acerca do aspecto, nós falamos na semana passada acerca da fé, há 2 semanas acerca da esperança, e hoje vamos falar acerca do amor de Deus para connosco, não é? Lembrando o versículo-chave da Bíblia, não é? Talvez o coração da Bíblia, que muitos chamam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquilo que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a mensagem que nós acabámos de ouvir falar, a mensagem que ele veio para todos. Todos foram incluídos na história de Natal. E também é impressionante, tu e eu podemos pensar que quando Cristo veio na altura certa, não é? Em Gálatas fala-nos, vindo a plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei. Foi no tempo adequado em que Deus veio, no tempo certo, nas condições certas. Olhando para a história da humanidade, descobrimos que nessa altura havia um ambiente de globalização através do Império Romano. E havia uma linguagem que toda a gente falava, que tinha sido deixada pelo Império Grego. O que significava que era a forma mais fácil de tornar essa mensagem compreensível, como hoje nós vimos um vídeo em inglês com legendagem em português. É um tempo assim, era um tempo em que foi fácil levar a mensagem. Havia as rotas romanas que levavam a mensagem por todo o lado. Porque é que Jesus veio naquele ano, naquela altura? Porque foi a altura adequada, a altura certa de Deus enviar o seu Filho. E a história de Natal é muito interessante. A história do nascimento de Jesus inclui gente humilde, como os pastores, a quem hoje nós celebramos e pensamos nele, mas também inclui gente importante e pessoas da sua própria genealogia. Há uma mensagem de alguns dos reformadores, à altura da Reforma, eu não sei se foi Lutero, se foi Calvino, que ele chamou os 4 escândalos do Médio Oriente, tratando 4 mulheres da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. São elas Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. 4 mulheres com histórias duvidosas. Mulheres estrangeiras, uma outra adúltera, prostitutas. Estas são as pessoas que Deus incluiu na genealogia de Jesus. Que certamente nenhum de nós quer ter na sua genealogia, certo? Mas é interessante como é que isso é escrito.
e deixado para nós. Então eu quero hoje, no final, que lidemos chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que Deus lida com o ser humano baseado na sua graça, o seu amor por nós e nos seus propósitos, e não com base no bom comportamento de alguém. Se tu pensas que és bom, então tu não és um candidato à graça de Deus. Tu achas que não precisas dela. A salvação é um ato da graça de Deus. Tu e eu não fizemos nada para merecer. Tu achas quantos mais anos nós temos na fé, mais achamos que temos muita razão para Deus amar. E a última lição que eu acho que eu gostaria que todos nós pudéssemos levar é a importância de nós amarmos o nosso próximo. Então eu hoje vou percorrer algumas pessoas que a Bíblia fala. A primeira delas é a questão de uma mulher chamada Tamar, que a mim me dá a volta ao estômago, a história dela. Diz: Judá gerou de Tamar a Perez e Zerá. Gênesis capítulo 38 conta-nos a história desta mulher. Uma das histórias que eu acho que são mais humilhantes e mais chocantes do Velho Testamento, que inclui um dos patriarcas de Israel, do qual ele não devia ter orgulho nenhum desta história. Foi uma mulher rejeitada pelo seu marido, chamado Er, que era o primogênito de Judá, o primeiro filho de Judá, e este homem rejeitou esta mulher e tratou-a mal, e por isso Deus o matou. E como era costume então, Judá sabia que tinha que entregar o seu segundo filho para ficar com ela. Só que a coisa não correu bem. E ele também a desprezou, esta mulher. E aconteceu o mesmo que aconteceu ao primeiro filho. Ele foi morto. E se vocês tivessem um terceiro filho, o que é que vocês faziam? Pronto, mais ou menos foi isto que Judá pensou fazer. Judá o que é que pensou fazer? Vou-me livrar desta mulher. Não matando-a assim, mas basicamente levando-a ao desprezo. Ela pegou nela, basicamente, e disse: volta para a tua família, para longe daqui. Aquela mulher sabia que, voltando para a sua família, não lhe restava nada a não ser o abandono, desprezo e humilhação. Ela sabia que mais ninguém ia querer. E então, depois de um tempo, ela sabia que ninguém mais cuidaria dela e a amaria. Isto é uma história realmente chocante que a Bíblia escreve. E é isto que prova que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela conta as coisas duras também e difíceis, e os pecados dos homens. Ela não conta, não é um conto de fadas, é um conto realmente que esta história mexe muito comigo, porque basicamente o seu sogro então mandou-o para longe, pensando que se livrava dela, e entretanto ele ficou viúvo. E como ainda achava que estava no ativo, pensou, num dos seus caminhos, encontrou uma prostituta, uma mulher que achava que era prostituta. Não é? E foi o quê? Foi Tamar, a sua nora, que sabia que o seu sogro ia passar por ali, e disfarçou-se de prostituta. Teve relações com ele. E no final pediu o pagamento, e não havia MBWay naquela altura, e pediu o pagamento, ele não tinha como pagar, e disse: então deixa aqui estes pertences meus, como um sinal de que depois vou voltar para te pagar o que te devo. Acontece que ela depois voltou para a sua casa e algo aconteceu na sua barriga. Ela começou a engordar. E ficou grávida do seu sogro. Claro, quando o seu sogro viu aquilo, ainda que ela estivesse longe, ele não ficou muito satisfeito com a ideia de que a sua ex-nora tivesse assim. Então decide: vou-lhe mostrar o que é que tem que se fazer com ela. E ela diz: olha, o homem de quem este filho entregou-me isto. E aí a cara dele cai. Destes dois gêmeos nascem duas famílias, dois grupos de pessoas.
E esta história para mim mostra muito o desprezo, a marginalidade de pessoas. E a mim me choca imenso ver na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, que logo teve que aparecer Tamar. Porquê? Para mim mostra que o amor de Deus é para com as pessoas que até são desprezadas pelos outros no maior desprezo que pode haver. E claramente é a mensagem do Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho basicamente nos mostra que aqueles que são esquecidos e maltratados, os que são desprezados, tornaram-se parte da linhagem de Jesus. Então, Deus é um Deus inclusivo, um Deus de amor, um Deus que inclui até pessoas assim, pessoas que são humilhadas, pessoas que são ato até de infidelidade, de desprezo. E eu acho que isto mostra que Cristo vem de encontro a essas pessoas também, hoje. Cristo vem de encontro a essas pessoas, não é? Quando eu lembro-me, o Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo nenhuma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então não importa se alguém te desprezou, Deus te ama. Não importa se alguém te abandonou, Deus te acolhe. Não importa se tu estás enganado, podes confiar que Deus faz promessas que não vais esquecer. E eu penso que Tamar, de alguma forma, se pudesse ver a sua história escrita na genealogia de Jesus, ela pensaria: o que Deus fez para me incluir nesta história? Então, pensar como Deus ama as pessoas que estão desprezadas, e lemos isto na história de Jesus aqui na Terra. Lemos isto na história do encontro de Jesus com gente que ninguém queria ter, não é? Como Zaqueu, que realmente tinha uma profissão um bocadinho má, era cobrador de impostos, não é? E já não chegava, ele também cobrava alguns a mais para ele. Então tinha muito má, tinha poucos amigos lá. Mas Deus vai em encontro com ele quando lhe diz: hoje me convém ficar em tua casa. Na história do filho pródigo, quando mostra como o filho pródigo, afinal, era o filho amado pelo pai quando voltou para casa. E depois de ter estado a viver a vida que viveu, então Deus o recebeu. Outra lição que eu acho que temos na história, na genealogia de Jesus, é este amor de Jesus pelos estrangeiros. Eu acho muito interessante. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, a Obed, e Obed gerou a José. Depois mulheres diferentes. Raabe, a cananita, a mulher que em Jericó acolheu os espias na sua casa. Encontramos nela uma fé genuína, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que, ouvindo falar como Deus tinha estado com aquele povo de Israel, ela tem um temor e tem uma fé profunda no Deus vivo e verdadeiro. E encontramos Ruth, a Moabita. Agora, Raabe, além de ser cananita, ela também era adúltera, ela era prostituta. E foi por isso também que recebeu na sua casa aqueles homens. Possivelmente ela recebia muitos outros homens. Porque eles eram mais dois que estavam na sua casa. Mas Ruth, a Moabita, é muito interessante. Porque esta mulher, nós conhecemos um pouco a história dela. Ela fica viúva, jovem ainda, e opta por deixar a sua família e a sua linhagem para seguir a sua sogra, Noemi. Ruth escolhe semear bondade, amor, fé e esperança no meio das suas perdas. Coisa que poucos de nós fazemos. E na sua crise mais profunda, ela experimenta com a sua sogra Noemi. Ela não se entrega ao desânimo, mas ela vence as perdas com coragem e fé em Deus. Uma mulher valente. E é interessante que estes estrangeiros que eram olhados do soslaio, com suspeição pelos judeus, desprezados muitas vezes, são parte integrante da história da linhagem de Jesus através de José.
Em Israel havia um lugar para os estrangeiros para adorar a Deus, mas era fora do lugar onde estavam os homens, os judeus verdadeiros. Mesmo assim, havia espaço, e o Deus de Israel é o Deus de todos os povos, desde o princípio do mundo. E o que eu acho interessante é pensar que esta inclusão de Jesus, não é? Mesmo a mensagem de Jesus é uma mensagem de inclusão para todos. E Ele nos chama a nós, cada ser humano, ao incluir estas duas mulheres estrangeiras, cada uma delas com péssimo testemunho, é para nos dizer claramente, se nós nos sentimos excluídos, não temos razão para isso, porque Deus nos inclui na sua história. É interessante, mesmo que houvesse este desprezo dos judeus, Deus não desprezava os estrangeiros. Os judeus desprezavam os estrangeiros baseado na sua própria atitude. Em Deuteronômio diz assim: por isso amareis o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Na parábola do bom samaritano, nós encontramos a história, não é? Que o nosso próximo é a pessoa que está próximo de nós. Aquele que está ao nosso lado, o nosso vizinho, a pessoa com quem nos cruzamos, independentemente das suas opções sexuais, independentemente se nós concordamos ou não com isso, com as posturas que eles têm, se a pessoa é viciada, se a pessoa pertence a algum povo com quem nós não simpatizamos, ou espanhóis ou argentinos, não é? Pessoas que às vezes são, cada um de nós temos o seu povo, não é? Ou algumas raças da qual nós temos mais dificuldade em lidar, ou então pessoas snobs, pessoas que são muito orgulhosas, com quem eu tenho algumas dificuldades em lidar, mais do que com as outras pessoas mais humildes. Nós não podemos excluir ninguém, porque Deus é um Deus que inclui todos. Então não se trata de tu gostares ou de tu concordares ou não com a pessoa, mas trata-se de tu amares a pessoa. Porque o amor é uma escolha, não é um gosto. É uma escolha, não é um gosto. Porquê? Porque aquele que não ama, tu tens uma hipótese. Ou tu conheces a Deus e entras no processo de amar pessoas que às vezes podem não ir muito bem aqui no goto, não é? Não te ir aqui muito bem. Porque eu tenho, mas também por aqui. Não é? Ou então, e não vais conhecer a Deus, ou então se tu queres conhecer a Deus, realmente tu tens que amar, porque Deus é amor. Há um outro grupo interessante na história do Natal, que é os poderosos e influentes também. Lemos na história de Jesus, não é? E Jessé gerou ao rei Davi. E sabemos, em Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 14, lemos a promessa eterna que Deus fez, o pacto que Deus fez com Samuel, que dele nasceria, da sua linhagem nasceria o rei que governaria para sempre. Jesus seria este rei. Por isso é que quando os magos vêm lá do Oriente e dizem: onde está aqui nascido o rei dos judeus? A mensagem de Natal, na verdade, é inclusiva também para as pessoas poderosas e influentes, para os homens ricos, para os homens que vêm da linhagem de Jesus também. E no ministério de Jesus, Jesus mostrou isto muito bem, muito claramente. É interessante, em Lucas 8 fala assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, alguém com uma grande posição junto de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Por isso encontramos gente rica que estava a seguir Jesus, com quem Jesus se encontrou, com Nicodemos, com José de Arimateia, com Mateus, o publicano. Ou seja, a história do nascimento de Jesus, a história de Jesus é uma mensagem inclusiva também para essa gente. Gente que tem recursos, que tem influência. E precisamos de reservar espaço nas nossas comunidades para aqueles que querem conhecer a graça de Deus e que têm posições que, pela sua posição social, podem ter poder e influência em muitos lugares. É interessante o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos. Agora, quando fala não são muitos, significa que há alguns.
Então é interessante, a mensagem de Jesus não é para gente simplesmente humilde. A mensagem de Jesus é para todos. Por isso, tu és rico e se és poderoso, bem-vindo à família de Jesus. Aleluia. Okay? Eu acho que esta é a mensagem que Jesus... Quando nós lemos esta genealogia, que nós passamos tão rapidamente, encontramos coisas curiosas. Também, claro, né? Na mensagem de Jesus encontramos quem? Encontramos os sábios, não é? Aqueles que gostam de estudar. Às vezes pensamos que o estudo e o conhecimento é anti-Deus. Muitos dos cientistas têm chegado à conclusão que quanto mais estudam o mundo, mais conhecem a Deus. E a história destes homens que vêm lá do Oriente é fascinante, não é? Eles dizem, onde está aquele que é nascido o Rei dos Judeus? Mateus capítulo 2, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo eles ouvido o Rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram dádivas de ouro e incenso. Estes homens seriam pessoas sábias, pessoas que conheciam astrónomos, pessoas que conheciam o movimento das estrelas e pessoas ricas. Duas coisas boas, não é? Sabedoria e riqueza. E eles usaram aquilo que tinham, não é? A sua sabedoria e a sua riqueza para conhecer Jesus. E vieram de longe. Mais tarde encontramos Jesus a encontrar-se com os doutores da lei aos 12 anos de idade. Encontramos Jesus a conversar com os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Jesus, e admiravam-se da sabedoria de Cristo. Jesus dedicou tempo para estar com eles, ainda que por vezes não fosse bem recebido junto deles. Não é? Então Cristo também, eu acredito, procura gente assim hoje. Procura pessoas que estão à procura de um relacionamento com Deus. Pessoas que, sendo ricas, influentes, poderosas, sábias, escolhem não confiar na sua sabedoria e riqueza, mas preferem confiar em Deus. A mensagem de Jesus também é para eles. E claro, a mensagem de Jesus também é para quê? Para gente simples, como os pastores que hoje falamos. Os pastores era aquela profissão de fundo da carreira, lá embaixo, não é? Esta semana estava a ouvir uma pequena entrevista de um miúdo lá no Alentejo que escolheu ser pastor de ovelhas. Né? Mas normalmente só é pastor de ovelhas que não pode ser outra coisa, não é? Que não pode ser outra coisa. Pelo menos antes era assim. Eram pessoas muito humildes, pessoas que trabalhavam muito, muitas vezes ficavam dias e dias em turnos nos montes. E estes pastores com quem Jesus se encontra eram pessoas assim também, não é? Não sei se conhecem, mas o sistema que havia então, o sistema que há em Portugal, também existe em alguns lugares, por exemplo no Jerez, em que as vacas são entregues a um pastor comunitário que gasta uma série de tempo. Por exemplo, quando eles passam 3, 4 meses no cimo das montanhas com as vacas, por causa da falta de pasto. E então eles determinam, de acordo com as cabeças de gado que tu tenhas, quantos dias tu tens que passar lá em cima a cuidar delas. O sistema ali foi a mesma coisa, não é? Eles trabalhavam juntos e possivelmente trabalhavam por turnos. Ele até fala de turnos, não é? Então eles estavam lá, eram gente muito simples. E é curioso que o anjo decide ir de encontro a eles, falar com eles. Porquê? Porque eles eram importantes, porque Deus os ama. E este amor de Jesus por pessoas simples faz como que o fecho da história. O que significava que se tivéssemos que terminar aqui e dizer assim, Jesus ama, a história de Natal é para todos. Nenhum de nós pode dizer que nós não estamos bem incluídos. E eu acho interessante, lá no início do ministério de Jesus, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para curar os contritos do coração, proclamar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4. Este é o início do ministério de Jesus lá na sinagoga, mostrando que o seu ministério seria para todos. Hoje, o ano do Senhor 2025, a mensagem continua sendo a mesma. Porque Deus amou o... Não. Porque Deus amou o Rafael. Porque Deus amou a Silvia. Porque Deus amou cada um de nós. E esse é um exercício que nós podemos fazer agora, não é? Vamos todos dizer o nosso nome, também em voz alta, e vamos ler este versículo com o nosso nome ali. Porque Deus amou Samuel de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou-te a ti de tal maneira. Bem, então, perante esta realidade tão profunda, não é? Eu queria pensar como é que nós podemos responder a esta mensagem. A primeira coisa que eu queria te lembrar o que João fala lá no capítulo 1, que diz assim: porque nele estava a vida era a luz dos homens. A luz, falando de Jesus, resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, a luz que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O primeiro grande convite é perguntar-te a ti se tu conheces este Jesus, se tu recebeste este Jesus, se tu verdadeiramente tiveste um encontro com este Jesus, se tu consegues interiorizar o que acabámos de ler anteriormente, não é? Quando dissemos porque Deus amou-o de tal maneira que deu o seu único filho. Incrível, não é? Pensar, se nós conseguimos interiorizar isto, Deus me amou de tal forma e eu realmente tenho que corresponder a este amor. Não há coisa pior do que um amor não correspondido. Então, a primeira grande convite que eu te faço esta manhã é verdadeiramente conhecer este Deus e receber Jesus. Quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas, por outro lado, também nós nos sentamos à mesa do Senhor todos os meses, à mesma mesa, com pessoas, com irmãos. E não podemos esquecer o que ele diz. Nisto conhecerão que todos são meus discípulos se os amarmos uns aos outros. O que significa que eu não posso sentar à mesma mesa com alguém e não amar aquela pessoa. Eu não posso comer o mesmo pão, beber o mesmo vinho e não amar aquela pessoa. 1 João diz, porque aquele que não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Eu penso que somos muito rápidos em sermos juízes dos outros e muito lentos em sermos os nossos próprios juízes. Somos muito rápidos em sermos julgamentos e somos muito lentos em amarmos as pessoas. E percebemos que a mensagem de Jesus, a mensagem de Natal, é uma mensagem profundamente de inclusão e de transformação. Se alguém no mundo tem uma razão para não nos amar, é Deus. Se alguém é plenamente perfeito e tem todos os dedos para apontar para os outros e não só um, não é? Porque os outros ficam apontados para nós. Se alguém tinha todas as razões para fazer isto, era Deus e era Jesus. E ao olharmos para ele, percebemos que a sua mensagem era muito diferente. É uma mensagem profundamente de inclusão, de reconciliação, de oportunidade. É curioso
o que diz a segunda carta de Timóteo, diz assim: tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo. Deus nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da condenação. Não? Não? Não. Nos deu o ministério da reconciliação. Tu e eu precisamos ser pessoas que promovem a reconciliação e o amor. Não somente com os poderosos, influentes, marginais, desprezados, estrangeiros, sábios, mas também promover a reconciliação entre a família de Deus. Se tivéssemos hoje um termómetro de amor, se houvesse a porventura, a possibilidade de criarmos um termómetro de amor e que nós tivéssemos que pôr debaixo do braço ou aqui no coração, não é? Aqui, não é? Como é que ele ficaria, não é? Qual é os graus que ele teria hoje? Sabem, é muito fácil nós chegarmos a um ponto em que nos tornamos rapidamente juízes dos outros. Nunca me esqueço uma história que eu li quando estava no início do ministério, e esta história tem-me acompanhado a minha vida toda, até hoje. É uma pequena ilustração de uma criança que se vira para o pai e diz assim: pai, porquê que tu tens sempre que amar os outros? Tu tens sempre que perdoar e trabalhar com os outros. E o pai olhou para ele e disse assim: filho, alguém precisa de amar. E nós podemos quebrar o ciclo da hostilidade muitas vezes por uma escolha nossa. Não é necessariamente gostar, porque há pessoas que eu não gosto muito, desculpem ser honesto. Pessoas que não são propriamente a minha onda. Está bem? Todos nós temos pessoas assim, não é? Pessoas que nos raciamos melhor que outras, não é? Ou não? Ou não têm amigos melhores que outros, vocês? Ou são amigos de toda a gente? Não. Mas temos que aprender uma coisa, que é uma coisa que é gostar, outra coisa que é amar. E o amor não é uma escolha. O amor é uma escolha de coração, uma escolha que tu fazes da tua própria vontade para dizer: eu vou escolher amar aquela pessoa. Eu vou escolher perdoar e caminhar com ela. E eu acho que isso é o único caminho para nós vivermos a mensagem do Natal. É a única forma de nós percebermos que esta história de estar em Mateus capítulo 1 é uma história que tu e eu podemos reproduzir hoje como Igreja de Jesus, para influenciarmos o mundo com outra onda diferente, com outro espírito diferente. Esta é a verdadeira mensagem de amor, porque Deus nos amou de tal maneira que nós somos levados a amar o nosso irmão e o nosso semelhante. E o nosso próximo não é a pessoa que nós gostamos, é aquela pessoa que nós não gostamos tanto. Jesus era um excelente ensinador. E ele provocou tantos judeus quando disse que aquele samaritano, afinal, era o próximo. Era aquele que percebeu melhor a mensagem. Sabes, às vezes parece que aqueles que estão fora das nossas paredes percebem melhor a mensagem do Evangelho do que nós. Por muito que nos custe pensar, há gente muito melhor índole do que nós. Mas claro, infelizmente sabemos onde elas vão parar, porque não é a nossa boa justiça que nos vai levar à presença de Deus, mas é a graça de Jesus. E é por causa dessa extraordinária graça que tu e eu somos salvos, porque senão estaríamos completamente perdidos. Então que o Senhor neste dia, não é, nesta altura, nos faça pensar, não é? Como é que esta mensagem tão incrível de inclusão de Jesus me tem que tornar a mim um homem e uma mulher mais amoroso e mais que inclui os outros, que vai de encontro aos outros, que me aproxima dos outros. No Talmud, que é um livro de histórias, conta que um certo homem estava a olhar e ao fundo viu uma sombra e parecia um monstro. E entretanto ele foi se aproximando mais e mais, e quando chegou perto dele, afinal era o seu irmão. Às vezes nós olhamos as pessoas muito de longe e temos os nossos próprios conceitos acerca delas, mas quando nos aproximamos, afinal, percebemos que
que nós somos irmãos. Havia um corinho, que eu não vou pedir a ele para se lembrar, que ele não se lembra, nem o meu filho se lembra, que dizia assim, é mesmo antigo, não é? Diz assim: oh, eu te amo com o amor do Senhor. Alguns antigos estão aqui, não estão? Oh, eu te amo com o amor do Senhor. Sim, eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Oh, eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Rei. Sou antiga. Também é antiga, tu. Senhor, eu oro que cada um de nós possa ver uns nos outros a glória de Jesus. Que possas quebrar em nós as nossas próprias reservas e barreiras. E amarguras que vamos acumulando ao longo da vida e as raízes que vão perturbando a nossa alma. Que nós consigamos ver a glória do nosso Rei uns dos outros. E que, Senhor, olhando para Jesus, que foi tão carinhoso e tão incrível no seu encontro com pessoas, com gente que era até desprezível, até com os seus próprios juízes, conseguiu amá-los, não desculpando, esse não é o ponto, não desculpando os seus próprios pecados, mas amando-os até ao fim. Senhor, eu oro que também em nós, cada um de nós, consiga entender a mensagem de inclusão tão incrível que Jesus nos deixou a todos nós. Permite-nos, Senhor, que nós a possamos viver verdadeiramente entre nós como comunidade de fé, mas também, Senhor, olhando para o mundo lá fora, com gente que é desprezada, que não é mal amada por outros. Gente que não se sente acolhida por ninguém. Mas também gente que tem outras opções de vida, tem outras escolhas, tem pensamentos diferentes de nós, Senhor, e eu oro que nos tragas um amor profundo por eles também, de forma a levar o Teu Evangelho e a Tua mensagem de uma forma prática e de uma forma amorosa e de encontro às suas vidas, Senhor, e quebrar o ciclo de hostilidade e de indiferença. Mas, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer isto. Eu sei que Tu és capaz e é o Teu desejo, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós a entrarmos neste caminho que é o Teu caminho e a quebrarmos, Senhor, esta onda às vezes que nós vamos todos chegando e faz-nos voltar para Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. E nesta manhã o Senhor falou muito comigo e queria terminar com esta palavra de Jesus à igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Mas porque Tu és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Porque Tu dizes: eu sou rico e tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és um infeliz, que és um miserável, pobre, cego e nu. E eu te aconselho: que compres de mim ouro, fino refinado pelo fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a vergonha da tua nudez, não seja mostrado e colírio para que o apliques aos teus olhos e enxergues. Deus é um Deus da segunda oportunidade. E o que é chocante nesta história em Laodiceia, que era um lugar rico, onde havia muita riqueza, onde havia estudos de oftalmologia, de um certo líquido que havia para se pôr nos olhos,
Afinal, aquela igreja pensava, olhava para si própria como alguém que era próspero e tinha tudo, mas afinal eles estavam completamente miúpes. E há aqui 3 convites que eu acho interessantes. Primeiro, ouro. O ouro refinado pelo fogo. Depois, as roupas brancas, sinal da santidade, uma vida santa e uma caminhada com Jesus. E a terceira coisa, uma visão espiritual. Ver as coisas como elas são, colírio, para que possam ver. Eu penso que o Senhor continua a bater à porta, diz ele no versículo 20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Na sua casa serei comigo. Eu oro que cada um de nós possa ouvir e abrir e se